Olá pessoal, então vamos continuar nossas fórmulas. Clicar aqui em curso de Excel, abrir. Vou deixar aberto também o nosso modelo. Está em Excel, clientes, ok. Vou deixar aberto aqui. Vamos lá. Nesse caso aqui, dia de atraso, eu poderia muito bem simplesmente colocar a data de pagamento menos a data de vencimento. Porém, quem pagar adiantado vai dar erro se a gente usar essa simples lógica, tá? de subtração. Quem pagar adiantado, se a gente usar igual data de pagamento menos vencimento, vai dar erro no Excel. Uma hora vai te dar informação errada. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma condição que se chama condição se chama fórmula se. Se primeira informação for verdadeira, então deva fazer a primeira opção. Se não, deve fazer a segunda opção. Essa é a teórica. Essa é a teoria da condição se. Certo? Então, vamos entender na prática. Então, vamos lá. Igual, se data de pagamento menos a data de vencimento for menor ou igual a zero, ou seja, mesmo o Excel, isso aí é uma forma, digamos, de burlar o próprio erro do Excel. Se o Excel der um erro falando que foi menos que zero ou igual a zero, então, o então no caso vai ser esse ponto e vírgula, certo? Então, deve imprimir zero. Deve aparecer na tela zero. Se não, outro ponto e vírgula, ele deve fazer a conta e dar o resultado. E5 menos E5 menos D5. Vou fechar parênteses. Vamos lá. Se data de pagamento menos a data de vencimento for menor ou igual a zero, ou seja, se o cara pagou adiantado ou no dia, vai dar zero, certo? O resultado é zero. Se não, que é esse outro ponto e vírgula aqui, se não, deve fazer a operação data de pagamento menos vencimento de novo, e aí pode fazer da sua forma Excel. É isso que nós estamos falando para o Excel. Vamos apertar Enter aqui. No caso, está aparecendo essas unidades monetárias. Eu acho que eu fiz isso por engano. Vamos lá, botão direito, formatar. Caso no seu tenha aparecido isso também. Vamos deixar em geral mesmo, normal, tá? Clique em OK. Então, o dia de atraso foi zero. Vou centralizar aqui. Dia de atraso, zero dia de atraso. Ok? Nós poderíamos repetir essas fórmulas da mesma forma que está aqui em cima e embaixo, e repetir de novo e repetir de novo. Porém, tem uma forma mais simples, tá? É chegando nesse quadrado que tem aqui no canto inferior direito e dar um clique e segurar tudo para baixo. O que aconteceu? Ele fez certinho do jeito que a gente estava imaginando. Porém, foi copiado, ó, foi copiado as linhas superiores dessa célula dias de atraso, certo? Nós não queremos isso. Por isso fica essa opção aqui, ó, opções de auto preenchimento. No caso, nós não queremos que copie as células. Preencher sem formatação. Nós queremos só o resultado, então é sem formatação. Ok? O que acontece? Por que aqui deu 1 e aqui deu 7? E o resto foi tudo zero. Pierre pagou na data certa. Davi já não pagou na data certa, pagou com um dia de vencimento. Venceu no dia 5
e a data de pagamento foi dia 6. Dia de atraso é igual a 1. Ou seja, ele caiu nessa segunda condição. Por quê? Porque não foi menor nem igual a 0, foi maior que 0, né? 1 é maior que 0. Então, deve fazer isso aqui. Fazer E6 menos D6. Por isso que deu 1. Aqui a mesma coisa, ó, pagou adiantado. Então, o dia de atraso foi nenhum. Aqui também pagou adiantado. Dia de atraso nenhum. Esse aqui pagou 7 dias depois, ou seja, 7 dias de atraso. Mesma coisa para os outros. Tá ok? Então, vamos ver essa multa ao dia, como funciona na outra planilha. Bom, para cada dia, ou seja, para cada dia de atraso, dentro do dia de atraso, tem que multiplicar 2% de multa. Ok? Então, essa é simples, essa fórmula aqui. Igual, dá um clique no dia de atraso, vezes a multa ao dia é 2%. Então, eu aperto Enter. Como Pierre pagou no dia, teve nenhum dia de atraso, então ele não vai levar multa nenhuma, 0. Vamos selecionar todos esses aqui, formata, vamos colocar aqui moeda e dar OK, tá? Para ficar com a unidade monetária. A mesma coisa nós vamos aplicar aqui, ó. Como eu expliquei, vem aqui, dá um clique em preencher sem a formatação. Vamos centralizar. Bom, aqui a multa ao dia para o Davi é 2 centavos. Na verdade, a multa ao dia para todo mundo é 2%, tá? Deixa eu explicar melhor. Como ele atrasou um dia, ele tem a multa dele, vai ser 2 centavos ao dia. Já a do Enzo, que atrasou 7 dias, vai ser esse valor da multa vezes 7 dias, tá ok? Então, vamos partir para a próxima aqui, valor com multa. Então, vamos lá na planilha original. Valor com multa. Aqui, nós vamos aplicar uma condição novamente. Por quê? Se fosse colocar aqui todos os valores, mais a multa ao dia, daria uma confusão de valores aqui, porque você primeiro teria que olhar na mensalidade, depois teria que olhar para ver se o valor com multa é o mesmo, para saber se o cara tem multa ou não. Nesse caso, nós vamos usar uma condição. Se a mensalidade, se a multa ao dia, se a multa ao dia da pessoa for menor ou igual a 0, então deve aparecer sem multa para essa pessoa, ok? Se não, deve aparecer a conta. Qual é a conta? É a mensalidade mais juros ao dia, que é a multa ao dia, vezes o valor da mensalidade. É assim que, para quem já é acostumado a fazer essa conta, é assim que funciona. Nós só estamos passando para o Excel, tá? Para você saber quanto ao dia que a pessoa vai pagar pela multa dela, por juros, você está somando o valor que ela tem a pagar, mais o próprio valor que ela tem a pagar de novo, vezes a multa ao dia. Ok? Então, nós vamos fazer isso. Vamos voltar lá. Então, vamos lá. Se o dia de atraso for menor ou igual a 0, então deve aparecer na tela para essa pessoa sem multa. Se não, deve fazer a conta dos juros, ou seja, mensalidade mais, vou abrir parênteses, multa ao dia vezes mensalidade. Bom, regrinha de matemática. Vai primeiro fazer essa operação aqui de dentro, do parênteses, para depois somar ao valor da mensalidade. Apareceu aqui sem multa. Por quê? Porque entrou na primeira condição. É menor ou igual a 0, o do Pierre, certo? Vamos ver aos próximos se deu tudo certo. Vamos lá.
Vamos colocar aqui preencher sem formatação. Está aparecendo dessa forma porque não foi formatado ainda como unidade monetária. Então, vamos lá, botão direito, formata células, moeda, símbolo tá certo, dá OK. Vamos centralizar. Já vamos colocar aqui esses dois também com moeda, para a gente não precisar fazer isso sempre. Ou seja, atrasou algum dia? Não, então sem multa. Atrasou algum dia? Não, sem multa. Ok? Mesma coisa para os outros. Esses aqui foi somado, qual o valor que ele tem que pagar? Que é R$ 61,10, não é mais R$ 59,90. Mesma coisa esse aqui, não é mais R$ 89,90, é R$ 102,49 porque foi aplicado os juros ao dia. Tá ok? Vamos ver como é que funciona aqui o desconto. Se os dias de atraso for maior que zero, ou seja, se a pessoa atrasou, então deve imprimir na tela sem desconto. Se não, deve imprimir na tela 3,5%. Isso aqui é fácil, só para dizer se o cara tem desconto ou não. Então, se o dia de atraso for maior que zero, então aparece na tela o seguinte, sem desconto. Se não, aparece na tela o seguinte, 3% de desconto. Se a pessoa não caiu na primeira condição, que é sem desconto, ela vai cair na segunda, 3,5%. Por que o PR vai ter 3,5%? Porque ele não atrasou nenhum dia. Ou seja, ele entrou na segunda condição. O dele não é maior que zero. Porque se fosse maior que zero, ia aparecer sem desconto. O dele é 3,5%. Vamos fazer isso em todos. Sem formatação. Centraliza. Dá uma aumentada aqui. Bom, quem ficou sem desconto foi Davi e Enzo. Ok? Tempos em tempos é bom ir salvando, tá? Clique em salvar, porque se o Excel der algum problema, a gente salvou pelo menos. Ok? Vamos saber agora qual é o valor com desconto, ou seja, quem tem desconto, qual é esse valor? Mais uma condição. Se F5, que é dia de atraso, se o dia de atraso do cara for menor ou igual a zero, então, o que deve aplicar? Ou seja, ele tem desconto aqui, tá? Menor ou igual a zero, quer dizer que ele pagou ou adiantado ou no dia. Então, entra na primeira condição, que é a mensalidade menos mensalidade vezes o desconto, tá? Aqui está ao contrário, mas nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Ponto e vírgula quer dizer se não. Se a pessoa não entrar nessa primeira condição, então ela vai entrar nessa, zero, que é sem desconto, tá? A pessoa pagou com atraso, então ela entrou na segunda condição. Então vamos lá. Se o dia de atraso for menor ou igual a zero, então faça essa conta aqui, que é a mensalidade menos, abre parênteses, o desconto vezes a mensalidade. Fecha parênteses duas vezes, porque nós estamos colocando isso aqui em parênteses, porque é uma operação singular. Ela tem que ser feita primeiro, tá? Para depois ser feita, diminuir com o valor da mensalidade. Vamos apertar Enter. Bom, primeiro emitiu um resultado porque ele pagou no dia. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Preencher sem formatação. Centralizar. Aqui apareceu falso, porque eu esqueci de colocar a segunda condição, o se não, tá? Ó, se não, imprima na tela zero de desconto que você tem. Vamos lá. É sem formatação. Correto? Por que está zero aqui? Porque
Davi pagou com 1 dia de atraso, então ele não tem desconto, certo? Se vocês quiserem, fique à vontade para ir voltando às aulas para vocês entenderem o progresso. Não passe para o próximo passo sem ter entendido o passo anterior, porque senão vai começar a embolar tudo, não vai entender nada, tá ok? O que significa a situação do cliente? Saber se a situação dele está ok, ou seja, ele pagou em dia ou adiantado, então ele está ok, se não, é para aparecer atrasou. Ou seja, se o dia de atraso for menor ou igual a 0, então imprima na tela ok. Se não, imprima na tela atrasou. Então vamos lá. Igual, se o dia de atraso for menor ou igual a 0, ou seja, não atrasou, imprima na tela ok. Tudo que for para imprimir na tela, uma frase ou algo específico como texto ou número mesmo, coloca entre aspas. Por isso que eu sempre estou colocando aspas quando é relacionado ao texto ou um valor que não vai ser usado, certo? Se não, o que deve aparecer? Atrasou. Ou então poderia colocar aqui débito. Essa pessoa esteve em débito. Ó, a situação do Pierre é ok. Vamos ver dos outros. Débito e débito, né? Para quem atrasou. Certo? Bom, nessa aula foi um grande progresso. Para quem conseguiu com fluidez, bem tranquilo, parabéns, tá? Para quem não conseguiu, repita os passos, tá? Repita desde a hora que eu comecei dos dias de atraso e vai voltando até compreender o que está acontecendo aí, tá? Como vocês podem perceber, o Excel é para quem for usar voltado para matemática, ele é pura matemática, só que tem que seguir algumas regrinhas de condições, só isso, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, foi voltando, tentando compreender, não conseguiu, não tem problema. Vocês vão fazer o seguinte: envia sua dúvida, tira uma print da tela, envia sua dúvida para dúvidasatec@gmail.com, que alguns dos instrutores vão estar totalmente disponíveis para você para responder a sua dúvida. Então vamos salvar, ou então Ctrl B. Bom, nessa aula nós fizemos a condição se, tá? Usamos algumas operações matemáticas, mas o nosso foco foi a condição se, tá ok? Na próxima aula nós vamos ver o conte.se e o proc-v. Então, até a próxima.